Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Nós estamos no mês de maio, mês esse que comemoramos na nossa igreja, Igreja Batista, o mês da família. E hoje, primeiro domingo, nós vamos iniciar esse mês meditando sobre família, nosso maior tesouro. Amém? Esse é o tema da nossa reflexão nessa oportunidade. O texto bíblico é Esdras, capítulo 7, versículos de 1 ao 6. Nós vamos orar neste momento, pedir a Deus a orientação do Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações. Pai de amor, de infinita bondade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu santo e bendito nome. E pedimos ao Senhor, Pai, que pelo poder que há no Teu nome, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor ilumine nossos corações, no meu para transmitir e no dos irmãos para entender, juntos entendermos a Tua palavra, a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Fica conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, fazer a leitura do texto bíblico proposto, Esdras 7, versículos de 1 a 6, que diz assim: Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, que era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Amém? Palavra maravilhosa para os nossos corações. Eu quero começar a reflexão nessa oportunidade fazendo uma pergunta a você. Você é rico ou você é pobre? Responda para mim, por favor. Você é rico ou você é pobre? Eu gosto de fazer essa pergunta no contexto da família. Às vezes, alguma pessoa pergunta, você é rico ou você é pobre? Na maioria esmagadora das pessoas com as quais eu convivo, na igreja, no trabalho, por onde eu ando, as pessoas vão dizer que são pobres. Eu não tenho acesso à burguesia, aos ricos. Então a maioria que eu conheço, que está próximo de mim, vai dizer que é pobre. Mas eu quero fazer uma pergunta a você que está me ouvindo. Se você tem filhos, se você tem um filho, 2 filhos, 3, 4, 5, não sei quantos, de repente você tem lá as 12 tribos de Israel na sua casa. Se você tem filhos, a minha pergunta é, você venderia um filho seu por 5 milhões de reais? Eu sei a sua resposta. Eu sei que você vai dizer que não venderia, assim como eu não vendo o meu filho por este valor. Não vendo nenhum deles por este valor. Então, se eu e você não fazemos isso, nós temos em nossas casas uma riqueza. E essa riqueza é a nossa família. E quem deu essa família para nós? É Deus. Talvez eu estou falando para alguém que a família dele não é uma bênção. Talvez você ache que não é uma bênção. Mas o fato de você estar ouvindo essa palavra, você pode ser o canal de bênção para essa família. Então vamos ao texto bíblico, ver o que ele diz para nós, quais lições que nós podemos aprender através deste texto nessa oportunidade. Família, nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio. Em primeiro lugar, é um tesouro que resiste ao tempo. É um tesouro que resiste ao tempo. Pense nisso. O versículo 1 fala assim, depois dessas coisas, começa dizendo, depois dessas coisas. O que isso quer dizer? Esdras, quando ele escreve isso aqui, é quando eles estão reconstruindo Jerusalém,
reconstruindo o templo, mobiliando de novo o templo. O rei, tanto é que no capítulo anterior, devolve os objetos do templo que havia sido levado para o cativeiro. O povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. Foram levados para lá pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, o grande império, o poderoso império babilônico. Mas com o tempo, esse império caiu e passou para outro império. E o povo de Israel não voltou de uma vez para casa. Ele volta em grupos. O primeiro grupo já tinha vindo quando completou 70 anos. Passou mais uma temporada grande, agora volta Esdras com o segundo grupo. E ele vem com o objetivo de ajudar naquilo que já estava sendo feito. O texto vai dizer: depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, que era filho de Seraías. Aqui nós vamos pensar o seguinte: um tesouro que resiste ao tempo. Por que eu estou dizendo isso? O povo foi levado para a Babilônia, saiu de Israel, saiu da sua pátria, do seu templo, dos seus sacerdotes, dos seus profetas, dos cuidados primários da família, foram levados para o cativeiro. Mas mesmo em cativeiro, mesmo distante de toda a solidez que eles tinham em Israel, eles conseguiram sobreviver, resistir e não acabar com tudo. Então, a nossa família é este tesouro que passa pelo cativeiro, é este tesouro que passa pelas provações, que passa pelos obstáculos. E você vai entender melhor ainda quando eu continuar avançando neste texto. A segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade é um tesouro que atravessa gerações. Pense comigo no que está escrito nos versículos 1 a 5, nós já acabamos de ler. O finalzinho do 1 fala assim: Esdras, que era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. E depois ele vai dizer aqui uma série de nomes, o verso 2, o verso 3, o verso 4 é lista de nomes, o verso 5 é lista de nomes. Você também, quando chega na leitura da Bíblia, que chega nesses nomes, você se sente confuso? Às vezes cansado? Às vezes com vontade de desistir? Eu quero dizer para você que isso é para mostrar que Deus está preservando. Deus está cuidando, Deus está zelando. Esse tesouro que nós estamos falando, nossa família, ele atravessa gerações. E eu quero fazer um destaque aqui para você que talvez pensa que a sua família não tem uma história, que a sua família não tem significado. Eu quero dizer para você que você pode começar hoje a ser uma bênção para a sua família. O Esdras, nessa lista de nome que ele faz, eu quero destacar 3 deles. Ele vai dizer o seguinte: Ilquias, Zadok e Finéias. Pense nesses 3 nomes. Ilquias, Zadok e Finéias. Por ordem, de cima para baixo, Ilquias era um sacerdote na época que Josias fez a reforma no templo. Josias falou assim: vai lá, meu filho, contrate os homens, a mão de obra, reforma o templo, troca teto, troca piso, conserta a parede, coloca móveis, faz tudo que você quiser. Mas quando eles estavam preocupando com tudo que era exterior, Deus mostrou o interior, mostrou um livro. E o Ilquias pega esse livro e lê. O coração dele está arrasado. Ele volta ao rei Josias e o rei também lê o livro. E o coração do rei também fica estraçalhado. E eles vão procurar os profetas e os profetas falam assim: a ira de Deus está sobre vocês. E eles têm uma decisão: ou se rebela contra Deus, ou arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Ilquias, Josias e todos que estavam ali se curvaram diante de Deus. E Deus livrou a nação da destruição. Esdras está mostrando que um antepassado dele, que não sabia que ele existiria,
foi algo de suma importância na sua formação, na sua identidade. O segundo homem que entra aqui é Zadok. Zadok, ele era companheiro de jornada, ele era sacerdote de Davi, era homem que estava do lado do rei Davi em todos os momentos. E quando Davi viveu um momento de perseguição pelo seu filho Absalão, quando ele teve que fugir de Jerusalém, perseguido, criticado, ali estava o seu fiel amigo do seu lado, orientando e dando as coordenadas para que a vontade de Deus fosse feita. E o que quis Zadok. Agora o terceiro, Finéias. Uma das histórias mais chocantes lá no livro de Números. O povo de Israel está chorando porque uma mistura de israelita com midianita tinha feito uma confusão de raça, tinha errado o alvo, tinha fugido da presença de Deus, e agora, no meio dessa confusão, a ira de Deus está sobre a nação. Um israelita pega uma mulher midianita e vai com ela para sua tenda para viver um momento de afago, de carinho, de amor. No meio daquela tragédia, Finéias não deixa por menos. Ele pega a espada e ele vai lá e atravessa os dois de um lado para o outro, cortando os dois ao meio. A espada dele é atravessada, fazendo os dois uma só carne, mostrando para eles: vocês querem usar a carne de vocês para o pecado, eu uso a minha espada contra o pecado. Então, esses três homens, eles são da geração de Esdras. Melhor dizendo, da geração, não, as pessoas Esdras têm eles como a sua descendência, como a árvore genealógica dele. E ele olha para trás e vê o que esses homens fizeram e os outros que eu não descrevi. Eu descrevi os três principais. E ele diz assim: se os meus antepassados eram assim, eu preciso me levantar para ser assim. Talvez você fale assim: mas pastor Leonardo, não tem ninguém na minha família que se levanta para ser isso. Levante você e comece hoje a ser essa bênção. Comece através de você a dizer: a minha família é o maior tesouro que eu tenho. Os meus irmãos, os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus avós, aqueles mais próximos, esposa, esposo, filhos, cunhados, nora, genro, sogra, até a sogra, irmãos. Todos eles fazem parte da nossa família e nós temos que amar. Então comece você. Se ninguém fez isso, é hora de você começar. E eu quero dizer para você que talvez 1 ano você não verá resultado, em 2 anos você não verá o resultado, em 10 anos você não verá o resultado, talvez em 20 anos, talvez você feche os olhos na sepultura e você não viu o resultado. Mas eu quero dizer que esse resultado virá. Eu sempre gosto de testemunhar, quando eu falo sobre família, sobre a minha avó materna, a vovó Sebastiana, falecida lá pelos anos 80, quando eu era bem criança ainda. A minha falecida avó converteu, não sei com qual idade, a família não me esclareceu isso, e hoje eu já não tenho mãe também para perguntar isso, mas sei que ela começou ainda com a idade bem jovem, talvez assim, não na velhice. Ela começou a frequentar a Igreja Batista na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Ela morava na roça e ela só ia lá uma vez por mês. Mas a minha avó, quando ela envelheceu, ela foi para uma outra igreja, por causa dos filhos e tal. Mas uma coisa ela guardou no seu coração. Ela guardou a fé. Ela guardou a comunhão com Deus, os hinos cantados que ela aprendeu na igreja. Tudo isso estava ali guardado, ninguém podia tirar. Ela já não ia mais na igreja. A idade pesou para ela. O corpo dela, que já ela tinha uma pequena deficiência em um dos pés que já dificultava, e agora mais ainda por causa da idade. E numa casinha pequenininha, lá no interior, em Minas Gerais, sem energia elétrica, sem iluminação, eu acordava nas madrugadas por causa da asma, que eu tinha esse problema terrível da asma,
E eu acordava e não conseguia dormir. E eu sentava na cama para conseguir respirar, mas eu não gostava de acordar a minha mãe, porque eu pensava que isso poderia ser chato, ser desgastante. Eu ficava quieto. E eu escutava a minha avó acordando pelas madrugadas e começando a orar. Não era tão madrugada, né? O dia já estava prestes a amanhecer, dando os primeiros clarões às 5 da manhã. Minha avó começava a orar. E ela orava por todos os seus filhos, começava pelo mais velho e chegava no mais novo. O mais novo era minha mãe. Ela já tinha orado por todos os filhos, todos os netos, todos os genros, todas as noras. Chegava na minha mãe, ela orava pela minha mãe, pelo meu padrasto, orava pelos meus irmãos e chegava em mim. E quando ela chegava em mim, ela sempre falava: Senhor, eu entrego em tuas mãos o Leonardo de uma forma muito especial. Esse menino é doente, é fraco, é tão raquítico. E eu peço, Senhor, que o Senhor cuide dele de uma forma muito especial. E depois que ela terminava de orar, ela cantava um hino. Eu lembro até hoje desse hino. De manhãzinha, ainda escuro, a estrela d'alva ainda brilhava quando eu buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. Resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Era lindo de ver vovó fazer isso, sem ela saber que eu sabia que ela fazia. O tempo passou, a vovó faleceu, eu andei por caminhos tortos, mas a graça de Deus, o poder do Evangelho me alcançou, me salvou, transformou aquele pecador rebelde em um apaixonado pelo Evangelho. Me deu a oportunidade de ser pregador do Evangelho. Me colocou no santo ministério pastoral, do qual eu amo tanto. Isso eu quero dizer que começou lá no passado com a minha avó orando, passou pela minha mãe orando e ensinando. Hoje elas não estão aqui, mas a semente que elas plantaram está dando fruto. Muitos dos filhos e dos netos da vovó Sebastiana são servos consagrados. Temos mais pastores na família. Somos um grupo de pastores na família. Louvado, engrandecido e exaltado seja o seu nome por aquela mulher que orava. A sua família pode ser uma bênção se você orar. A sua família pode ser uma bênção se você começar a orar. Comece hoje a orar pela sua família. Comece hoje a colocar a sua família no altar do Senhor, sem preocupação se vai acontecer uma mudança hoje ou amanhã, mas deixe para o tempo de Deus, que Deus fará aquilo que você não pode fazer. E a terceira lição que eu quero compartilhar, eu empolguei um pouco aqui no testemunho. Vamos para a terceira lição para concluirmos. Família é o nosso maior tesouro, é isso que nós estamos falando. Terceiro lugar, um tesouro nas mãos de Deus. O verso 6 diz assim: este Esdras veio da Babilônia, ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei lhe deu tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Queridos, pensem comigo que coisa linda de se ver aqui. A gente enche os olhos quando fala que a mão de Deus estava sobre ele. Uma das coisas que traz conforto para as nossas vidas é aquele dia que você está triste, aquele dia que você sente amargurado e chega um amigo, chega um irmão, chega alguém e não diz nada, mas ele coloca a mão no seu ombro, você logo inclina a cabeça, você chora, ninguém fala nada, mas aquela ferida é curada, porque a mão de alguém tocou em você, te abençoando. Principalmente quando a mão de alguém que nós amamos toca as nossas vidas. E neste texto nós temos aqui a mão de Deus tocando na vida de Esdras e coisas maravilhosas acontecendo. Mas antes disso eu quero que você pense comigo no seguinte. O texto bíblico diz que Esdras veio da Babilônia. Irmãos, Babilônia. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia esse nome,
é sinal de decadência, de imoralidade, de corrupção, de idolatria. Mas era na Babilônia que esse homem se tornou um escriba hábil na lei de Moisés. É na Babilônia que esse homem se aproximou do trono da graça de Deus. É na Babilônia que ele ouve a voz de Deus orientando e guiando a sua vida. Talvez você esteja vivendo num local terrível, árido, sem vida, sem esperança. Não sei qual é a sua Babilônia, não sei qual é o obstáculo que você enfrenta, mas eu quero dizer para você, tem jeito sim, tem esperança sim. O seu tesouro, o maior de todos os tesouros, está nas mãos de Deus. E naquele momento em que o texto descreve que o rei, os reis antigos, para você ter acesso a eles era difícil. Se você acessasse a sala do rei sem ser convidado, você poderia ser morto. Esdras tinha passo livre. E o rei poderia fazer o que quisesse, porque ele tinha autonomia, mas ele quis fazer o bem. Mas ele não fez porque ele era bom, mas porque a mão de Deus estava sobre Esdras, direcionando a vida dele. Eu quero dizer para você que um dia, Jesus foi à cruz, e assim, com as suas mãos abertas para nos abraçar, ele derramou seu sangue. Um dia, o corpo dele foi dilacerado, e ele morreu em nosso lugar. E essas mãos ensanguentadas, feridas, machucadas de Jesus, elas têm tocado sobre a sua vida para abrir as portas, para tirar os obstáculos, para libertar da opressão, para restaurar a família que está destruída, para trazer esperança para aqueles que estão em ruína. O maior tesouro que você tem é que você, que serve a Jesus, está nas mãos de Deus. Se você ainda não serve a Jesus, eu convido você a arrepender dos seus pecados e clamar a Jesus, como um dos personagens do Novo Testamento clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salva a minha vida, restaure a minha alma, muda a minha história. Talvez você fale assim, é difícil. Não tem jeito, não tem esperança. Eu quero dizer para você que tem, que existe sim, porque mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua, ele tem poder para isso. Sua família é o seu maior tesouro. É o tesouro que você deve proteger com todo cuidado, com toda segurança, com toda proteção. Mas eu vou falar para você uma coisa. Por mais que você queira cuidar, você não consegue cuidar o suficiente. Então eu desafio você a chamar quem pode te ajudar. Chame Jesus para fazer parte da sua família. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: o que você tem feito para proteger o seu maior tesouro? A única coisa que eu fiz foi entregá-los nas mãos de Jesus. Entregue a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai de amor, de infinita bondade, eu oro por toda a família que vier ouvir esta palavra. Que possam ser, Pai, abençoadas, guardadas e amparadas pelo Senhor. E eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida dos teus filhos hoje e sempre. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.